Olá pessoal, hoje nós iremos fazer o treinamento do módulo de frota do RP Scan. Então aqui nós temos o menu de frotas dentro do sistema, onde nós conseguimos controlar o abastecimento, os veículos e equipamentos. Eu posso controlar aqui também, né, alguns equipamentos pesados. Eu vou ter aqui a agenda e a movimentação, os impostos incidentes dentro desses veículos e equipamentos, manutenção, as multas, aqui o plano de manutenção que está ligado à manutenção, né, que são das manutenções preventivas, o seguro, o cadastro dos veículos em si, lançamento de despesas específicas desses equipamentos, o checklist e o controle de pneus. Nós vamos entrar aqui no menu dos cadastros, que nós temos os cadastros da frota, onde nós vamos cadastrar algumas informações importantes como marca, modelo e alguns itens que são necessários dentro do módulo, né? Então, conforme a gente for avançando nas telas, nós vamos acompanhando esses cadastros. Então, nós vamos entrar aqui em frota, veículos e equipamentos e vamos clicar aqui em adicionar. Então, aqui nós vamos cadastrar um novo veículo. Vamos cadastrar aqui um veículo de teste. Então eu posso colocar aqui o Renavan desse veículo, né? Se caso seja um veículo ou um equipamento, eu posso colocar uma outra informação. Esse número de patrimônio é o número interno. E vou colocar aqui que é o proprietário, né? O nome de quem está esse documento. O número do chassi eu posso colocar caso eu tenha. Qual que é o combustível utilizado. Então vou escolher aqui a marca, né? Lembrando que essa marca e modelo eu consigo cadastrar aqui dentro desses menus. Escolher aqui uma marca, por exemplo, Fiat e Uno. Aí aqui eu tenho o ano e modelo, a cor, o tipo desse veículo. Posso colocar o número da nota, o valor da compra, posso lançar aqui também, né? Então, vamos fazer um lançamento aqui. Se ele está ativo e a KM. Essa KM ela é atualizada automaticamente através dos abastecimentos. Então, se eu clicar nesse botão, eu consigo desmarcar e informar uma KM. Vamos colocar aqui uma KM inicial. E vou vincular a qual empresa está ligado esse meu veículo. Aí vou clicar aqui em salvar e lancei aqui o meu veículo. Então aqui eu posso lançar acessórios que fazem parte desse veículo. Então eu vou vincular outros acessórios, né, para que eu tenha o controle aqui no meu sistema. Esses cadastros eu também consigo cadastrar aqui dentro no tipo de acessório. Aí aqui eu tenho os anexos, então eu posso anexar documentos dentro desse meu veículo. E eu tenho aqui o controle dos pneus, que nós vamos mostrar ali quando acompanhar o controle dos pneus. Então eu vou clicar aqui em salvar. Salvei esse meu veículo. Aí aqui no menu de frota, eu vou entrar no primeiro item, que é o item do abastecimento. Então, para fazer os abastecimentos, nós temos duas formas. Nós podemos lançar o abastecimento para fazer uma requisição desse abastecimento, ou então fazer um abastecimento que já vá entrar como custo no sistema. E ainda consigo fazer abastecimentos, por exemplo, vários abastecimentos e fazer um faturamento ao final do mês em determinado posto, por exemplo. Então, vou clicar aqui no adicionar, vou escolher a qual empresa se refere, vou lançar o centro de custo, ou seja, posso já lançar esse abastecimento dentro de uma obra, né, ou centro de custo, ou consigo selecionar um centro de custo administrativo, por exemplo. Aqui vou escolher a placa, então pegamos o veículo que nós cadastramos agora. Esses campos litro, valor unitário e o valor do abastecimento, eles ficam em branco porque eu posso gerar justamente essa requisição e informar esses valores depois abastecido. Então, por exemplo, vou lançar aqui o combustível, vou lançar quem que é o condutor, vou escolher aqui um posto, por exemplo, a KM atual,
que ele vai, vou lançar aqui qual é a KM atual e vou clicar em salvar, né? E vou clicar em imprimir a autorização de abastecimento. Então aqui ele trouxe para mim a minha autorização. Então eu posso imprimir isso daqui e entregar para o funcionário que vai fazer o abastecimento no posto, por exemplo. Então vou clicar aqui em fechar. E esse nosso abastecimento foi salvo aqui, autorização nesse caso. Então quando eu tiver os dados, eu vou clicar 2 vezes. Vou informar aqui a quantidade de litros, por exemplo. Vamos pôr 35 litros a 3,50. Ele trouxe aqui para mim o valor e eu vou salvar. Posso imprimir essa autorização ou não. E posso já gerar o financeiro desse abastecimento. Então eu vou clicar aqui em sim. Quando eu gerar, ele automaticamente já vai jogar isso para a integração do financeiro, como nós vimos nos outros modos. Eu vou deixar esse abastecimento pendente para que nós façamos 2 abastecimentos e fazer um faturamento só neste posto. Então, por exemplo, vou clicar aqui em adicionar, vou escolher aqui a empresa, vou escolher o mesmo centro de custo, essa nossa placa. Vamos colocar aqui já que vamos supor que eu tenho abastecido 40 litros a 3,52, nesse dia foi mais caro. Escolho aqui a opção combustível. Vamos supor que tenha sido outro condutor, mas no mesmo posto. E o dia, vamos colocar aqui dia 20. Dia 31. E aí a KM, por exemplo, o sistema já puxa anterior. Então vamos supor que eu tenha dado 500, vamos colocar aí 500 km, ele fez aqui para mim a minha média. E eu tenho ainda a opção de descontar no determinado empreiteiro esse abastecimento. Então vamos supor que você tenha abastecido para um empreiteiro terceiro, existe essa possibilidade. Então vou clicar aqui em salvar. E já gerei aqui. Então se eu clicar, por exemplo, fiz esses 2 abastecimentos. Vamos supor que eu queira fazer um faturamento direto para esse posto, ou seja, agrupar esses 2 valores em um lançamento só. Então eu vou escolher aqui agora, por exemplo, o período. Vou marcar a opção sem financeiro, que são as informações que estão aqui embaixo. Vou escolher o fornecedor. E vou escolher aqui o centro de custo. E vou clicar em pesquisar. Então ele já traz para mim aqui esse faturamento que eu vou fazer com esse meu fornecedor. Aí se eu clicar em faturar fornecedor, ele pergunta se eu confirmo a geração desse abastecimento agrupado. Eu vou clicar em sim. Aí eu vou colocar lá a conta, por exemplo. Vamos colocar aqui uma conta. Vou escolher aqui, por exemplo, que é um material, um serviço. Vou escolher que o pagamento vai ser feito via boleto. O tipo de vencimento eu vou colocar aqui que é um mesmo dia e vou jogar lá o vencimento para dia 1º de agosto, por exemplo. Lancei as informações, vou clicar em gerar. Ele só me dá o alerta, por exemplo, que é um sábado. Vou clicar em sim para alterar para segunda-feira. Vou lançar aqui a quantidade de parcelas que eu não havia colocado. E ok, gerei aqui o nosso lançamento. Então, gerei o financeiro desse abastecimento. Se eu clicar aqui em contas a pagar, ele vai lá e me mostra. Então, gerou todo o faturamento agrupado, né? Para esses lançamentos do meu abastecimento. Então, isso aqui já entrou no custo desse meu veículo, certo? Então, vou clicar aqui em fechar agora. E nós vamos para o próximo item de despesa. Vamos falar da movimentação na sequência, que é o item dos impostos. O item dos impostos é onde nós vamos apenas lançar as despesas desse veículo relacionadas a impostos. Então, eu vou escolher também o centro de custo. Vou escolher a placa. Aqui vou colocar uma informação. Vamos lançar aqui o IPVA, por exemplo, 2020. Vou lançar aqui o valor. O vencimento, vamos supor que seja lá dia 15/8. Eu vou lançar um desconto, né, que seria o pagamento adiantado, caso eu tenha essa possibilidade. Eu vou clicar aqui em salvar agora. Aí eu tenho aqui a opção de gerar o financeiro. Então, quando eu clicar aqui para gerar o financeiro, vou clicar em sim. Ele vai abrir para mim a opção. Vou colocar lá quem que é o fornecedor, por exemplo. Né?
Colocamos aqui a prefeitura, vamos lançar aqui uma conta. Então vamos escolher lá o IPVA. O valor ele já está ali. Nós vamos colocar aqui um serviço, o tipo do pagamento que vai ser em boleto. Os tipos de vencimento, que é o mesmo dia, por exemplo. Vou lançar que vão ser 3 parcelas a partir do dia 29 e vou clicar em gerar. Então, da mesma forma, já gerou aqui o financeiro para nós. A gente acessa ele aqui. Já vai mostrar aqui todas as parcelas que nós geramos, né? Então, todos os finais de meses ali também. Aqui neste caso, como o dia 29 de agosto cai num sábado, ele automaticamente já jogou para segunda-feira, né? Isso o sistema já faz automático, já está, nesse caso, já está parametrizado para que funcione dessa maneira, certo? A gente pode deixar para que ele mantenha o mesmo dia de vencimento. Então nós vamos fechar aqui agora e vamos entrar lá na parte de manutenção. Antes da manutenção, nós vamos entrar aqui no plano de manutenção e vamos fazer o cadastro do plano de manutenção desse nosso veículo. Então eu vou clicar aqui em adicionar, vou escolher lá o modelo do nosso veículo lá, que é o Uno, vou cadastrar aqui o plano, vou colocar lá plano de manutenção de fábrica. Então vamos colocar aqui, vamos clicar em salvar e aqui nós vamos adicionando os itens do plano. Então eu vou clicar aqui e vou visualizar. Então eu vou pegar aqui o óleo, por exemplo, vamos buscar os itens que já estão no cadastro, né? Então, óleo, vamos lá, devemos ter aqui o óleo semissintético, por exemplo. Então, vou colocar aqui que vão ser 3 litros. O tipo de aviso é recorrente e em quilômetros. A cada 5.000 quilômetros eu quero que ele me avise. Então, o sistema vai gerar esse alerta. Aí vamos cadastrar aqui mais um item, por exemplo. Vamos supor que seja lá o filtro de óleo. Então, vamos colocar aqui filtro lubrificante, por exemplo. A quantidade vai ser 1. Recorrente também a cada 5.000 km. E vamos cadastrar aqui que o filtro de combustível. Então, clico aqui na lupa e pesquiso. Nós vamos trocar ele, vamos trocar o filtro recorrente em km a cada 7.500, por exemplo. Então, cadastrei aqui o plano de manutenção do meu veículo. O que é interessante? Se eu entrar aqui no cadastro do nosso veículo, vamos pesquisar ele aqui. Se nós clicarmos aqui em manutenção, ele já mostra para nós o plano. Então, ele já mostra aqui como é que é a situação do nosso plano. Como nós não fizemos ainda nenhum, o sistema ele ainda fica na pendência, né? Então, eu vou clicar aqui em fechar. Então, é importante salientar que esse plano de manutenção ele deve ser cadastrado por marca e modelo, né? Então, por exemplo, eu tenho as 10 Unos. Um é de, sei lá, de um modelo até 2015 e outro de um modelo depois de 2015, por exemplo, ou 2020. Então, eu consigo montar um plano que seja para o que são desses modelos e um plano para que são dos outros. Então, nós vamos fechar aqui agora. Vamos fechar esse e vamos entrar lá na manutenção. E vamos fazer o cadastro de uma manutenção. Essa manutenção nós podemos fazer uma preventiva e uma corretiva. Então, como é de praxe no sistema, né, ele entra aqui na aba de consulta, mas nós vamos criar uma nova. Então, vou clicar em adicionar, vou colocar aqui a data da manutenção, qual que é o centro de custo, né? Nós estamos jogando tudo a princípio no administrativo. Aí nós vamos escolher aqui a placa, vamos colocar lá no veículo que nós cadastramos. A KM, ele já puxa a KM atual, né, do nosso veículo. Lembrando que essa KM aqui já foi atualizada pelo abastecimento que nós lançamos, né.
Então, o último abastecimento que a gente fez, vamos colocar aqui no dia 31, né? Que a gente adiantou um abastecimento ali. A gente lançou aqui com 5.500, então ele já atualizou automaticamente a KM do veículo. Então, eu vou colocar aqui quem que é o usuário responsável. Então, vou colocar aqui que é a manutenção preventiva, por exemplo. Posso lançar o fornecedor, né? Então, foi feito lá na... Vou pegar aqui uma concessionária. Vamos pegar num fornecedor qualquer aqui. Própria software aqui, para dar um exemplo. Aí eu coloquei a previsão de entrega, então vai ficar pronta no dia seguinte, por exemplo. E vou clicar em salvar. Essa informação de valor, ela vai vir tudo das peças. Então, as peças de serviço nós podemos lançar. Então, eu posso clicar aqui, nova peça e novo serviço, aqui para lançar. Ou eu posso clicar nesse botãozinho desse carrinho aqui e puxar o plano de manutenção. E vou colocar lá, então, que eu vou fazer o óleo. Então, ele só confirma para mim a quantidade. Eu vou colocar, obviamente, aqui o preço, né? Porque o sistema hoje está sem os valores lançados. Então, lancei aqui o preço. Vou clicar em confirmar. E vou lançar o outro item aí, que é o filtro lubrificante. Da mesma maneira, vamos lançar aqui o preço também. Vou incluir ele aqui. E posso, por exemplo, vamos lançar aqui a mão de obra. Então, vou cadastrar aqui um serviço. Posso pesquisar ou posso colocar lá, mão de obra, troca de óleo. A quantidade e o valor. Vamos supor que custou R$120. E vou clicar em salvar. Então, aqui na manutenção ele me trouxe o valor total. Lancei os itens e vou clicar. Posso clicar aqui, por exemplo, para imprimir. Ele vai me gerar aqui essa minha manutenção. Posso clicar em fechar e posso clicar em gerar financeiro. Então, vou escolher lá a conta. Então, eu tenho lá, vou pegar aqui a manutenção de veículos, o tipo do pagamento que foi no serviço. Vou escolher aqui a forma, né, um boleto, por exemplo. Mesmo dia, quantidade de parcelas. Então, vamos lançar aqui para o dia 15/8, por exemplo. E vou clicar em gerar. Ele gerou aqui para mim, então já está lá no financeiro. Então, posso só fechar aqui. Bom, nós temos ainda dentro da manutenção, vou fazer um outro exemplo. Então, aqui nós fizemos uma preventiva. Então, vamos fazer uma manutenção corretiva e vou mostrar também outras opções que a gente pode importar de uma ordem de compra. Então, vou clicar aqui em adicionar. Vou lançar aqui mesmo a data de hoje. Coloco o centro de custo e a nossa placa. O responsável. Vou colocar aqui sei lá, vamos escrever aqui conserto. A previsão de entrega. Então, nós vamos vir aqui em peças. Então, nós temos essa opção aqui, que é importar as peças de uma OC. Então, eu posso informar uma ordem de compra. Então, nós vamos acessar aqui, por exemplo, a tela de compras. Vamos pegar aqui uma compra qualquer. Então, eu acessei aqui, o menu cadastro, almoxarifado material. Pesquisei aqui por óleo. E estou dando uma olhada aqui, óleo semissintético. Eu tenho aqui o valor da última compra, então eu sei que esse material que já foi comprado. E vim aqui no histórico de compras para ver, Então, vamos pegar essa ordem de compra aqui, 2172, uma ordem de compra antiga, mas que nós podemos utilizar aqui, 2172. Pergunta se eu confirmo. Daí ele traz aqui para mim, todos os itens, tá vendo? Dessa ordem de compra. Então, o que é interessante? Pode ser feita lá, por exemplo, uma requisição de compra para o almoxarifado, ou para o setor de compras. Ele fez a compra e a gente vem aqui e importa. Então, isso já facilita a utilização. Vamos supor que, se você é uma empresa que vai ter, por exemplo, a manutenção dentro da empresa, né? Vou solicitar os materiais para fazer essa manutenção interna. É possível de fazer. Então, aqui vou escolher o serviço. Então, vamos pegar lá, pesquisar aqui. A gente tem lá a mão de obra que a gente já tinha utilizado. Podemos utilizar a mesma. Se foi feito externamente, eu vou lançar. Se não, nesse caso aqui, vamos supor que tenha sido feito interno.
eu já fiz a ordem de compra, eu simplesmente vou lançar a manutenção. E aí posso colocar aqui também os funcionários, né? Então quero indicar lá o funcionário que trabalhou nessa minha manutenção. Coloco aqui o valor da hora dele e quanto tempo ele gastou. Então ele gastou 1 hora para fazer isso. E vou clicar em salvar. Então isso aqui seria um uso interno, né? Ou seja, onde eu lancei as peças e serviços de uma compra que eu já fiz, estou utilizando o material que estava dentro do meu estoque, por exemplo, ou comprei só para utilizar, né? E lancei aqui as minhas informações internas nesse caso, tá? Então, não precisaria gerar o financeiro, porque a ordem de compra já tem o financeiro gerado, e aí já estaria lançada a manutenção. Então, o próximo passo, nós vamos entrar aqui no cadastro de multas. Então, nós vamos clicar aqui no adicionar. Vou escolher aqui o centro de custo, lembrando, né, que eu posso indicar a obra também. Vou colocar a placa, quem era o condutor no momento dessa multa. Aqui eu já vou indicar se eu vou ou não descontar do funcionário. Aí nós vamos lançar aqui a data da multa. Então vamos colocar que a data da multa foi no dia 27, às 10 horas da manhã. Eu coloco aqui a notificação e o auto. Então vamos colocar lá um código aqui que vem normalmente. E vamos buscar aqui a infração. Então aqui nós já temos um cadastro de todas as infrações, né? Então vamos colocar aí, por exemplo, vamos colocar uma seleção aqui. A gravidade e o valor da multa. Posso colocar aqui o limite para indicação do condutor, né? E vou clicar em salvar. Essa multa da mesma forma. Se eu marcar aqui, vou colocar lá quando que foi a indicação do condutor. Se, por exemplo, a gente colocou obra, porque eu posso fazer o envio lá, né, para a questão da obra poder aprovar. E vou clicar aqui em gerar financeiro. Então já posso, vamos supor que eu já estou com essa multa em mãos, com o boleto dela. Então vamos colocar o geral financeiro. Vamos colocar aqui o centro de custo, nós vamos lançar lá o software, só para facilitar. A conta, vai ter lá a conta multas. Aí vou ter aqui o tipo do pagamento, que é um boleto. E vou colocar mesmo dia, porque eu já estou com essa multa na mão. E já sei que ela vai vencer lá no dia 15 de agosto, por exemplo. E vou clicar em gerar. Ele pergunta se é um sábado, se eu quero mudar. Vou dar um sim. E vou gerar novamente. Então tá lá, gerei o financeiro dela. Então vou fechar aqui. E nós vamos ao próximo item, que é o seguro. O seguro, como a questão da multa, também é um lançamento para que entre dentro do custo desse veículo, né? E eu posso integrar isso com o financeiro. Então, vamos lançar a seguradora. Vou lançar aqui o número do registro junto à seguradora. A vigência. Então, vamos supor que vai valer por 1 ano aí, né? O sistema já calcula. Eu coloco aqui o valor do prêmio, o valor da franquia. E quem que é o contato na seguradora? Se você tiver, por exemplo, um corretor, né? Eu posso colocar aqui o nome do corretor, por exemplo. Aí vou clicar em salvar. O interessante é que isso vai ficar um registro do veículo, né? Então, de repente, uma empresa que tem muitos veículos, precisa do número da pólice, quem é o corretor de uma pólice ou outra, eu já tenho tudo isso no sistema. Vamos gerar aqui o financeiro também, né? Para que nós tenhamos essa informação. Então, vamos informar aqui a conta, a forma de pagamento e o dia. Então, vamos colocar que vai ser no dia 20 de agosto. Vamos colocar que vão ser, vamos colocar aqui o dia de hoje e vamos colocar 5 parcelas, por exemplo. Então, geramos lá um financeiro com 5 parcelas, certo? Então, vamos clicar aqui em fechar. E agora nós vamos olhar a parte do lançamento de despesas. Então, tudo que nós vimos agora são as despesas dos veículos, né? Mas são despesas específicas, né? Como manutenção, multa e impostos, por exemplo. E nós criamos ainda um lançamento aberto de despesas, onde eu posso lançar, por exemplo, vamos supor, o sem parar ou algum tipo de despesa que eu queira lançar nesse veículo que não são esses itens específicos que nós temos aqui. Então nós vamos lançar aqui a data, por exemplo,
a placa desse veículo. A mesma coisa do centro de custo, né? Então posso informar um centro de custo ou uma obra. Informo aqui a conta. Eu vou clicar aqui nessa nossa lupinha para visualizar, por exemplo, lá despesas administrativas. Nós temos lá as multas, por exemplo, né? Vamos colocar aí despesas de viagem. Então vamos colocar aqui o sem parar, por exemplo. Ou pedágio. E vou colocar o valor. Então eu gastei lá R$15 com o pedágio. E vou dar um salvar. E vou da mesma maneira gerar o financeiro disso. Este lançamento, ele pode da mesma forma que nós fizemos com o abastecimento, eu posso gerar agrupado também. Ou seja, por exemplo, paguei várias vezes no cartão de crédito, quero gerar um lançamento só na fatura. Teria como fazer isso também, né? Ou gerar aqui individual. Já fiz a despesa, já vou jogar lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, despesa de viagem. Eu digo lá que é um serviço. Eu vou pagar isso aqui no cartão, por exemplo, no dia, e jogo lá, no dia, uma parcela no dia 15 de agosto, que eu já sei que é quando vence a fatura. Então isso aqui já vai ficar gerado e já vai ficar lá dentro do meu financeiro também, tá? Então isso aqui também é interessante que a gente já consegue fazer esse lançamento. Então eu vou clicar aqui no fechar e nós vamos lá agora na parte do checklist. Então, o que seria o checklist? Eu posso criar alguns itens dentro do checklist para fazer um acompanhamento do veículo. Então, por exemplo, o veículo está saindo para uma viagem ou vai ficar alocado em alguma obra por um bom tempo, eu consigo lançar nele o checklist. Então, o que seria o checklist? Eu consigo vir aqui nos itens que a gente cadastrar. Então, eu posso vir aqui dentro do cadastro frota, itens do checklist. Então, aqui eu tenho a classificação e aqui eu tenho os itens. Então eu posso cadastrar os itens dentro das classificações e ir marcando a situação dele. Se está conforme ou não conforme, por exemplo, se é não conforme, se está aplicável, solicitar providência, eu tenho essas informações aqui. E quando eu clico em salvar, o sistema também gera para nós um relatório. E aí eu consigo fazer alguns filtros. Então eu vou mostrar aqui para vocês como funcionam esses filtros dentro dos relatórios. Então aqui no menu das frotas, nós já vamos olhar e nós temos aí alguns relatórios que são possíveis de fazer também. E aqui eu consigo filtrar ainda por placa, né? Então a ideia seria, por exemplo, eu fazer essa impressão, fazer uma assinatura, por exemplo, do funcionário que está levando esse documento, né? Esse veículo, para que ele possa ter a ciência de como está esse veículo, né? E por fim nós temos aqui o cadastro dos pneus. Tá? Então, como funciona o cadastro dos pneus? Eu cadastro os pneus individualmente e aplico eles dentro de um determinado veículo. Então, eu vou cadastrar aqui um novo pneu. Então, eu vou clicar em adicionar. Então, eu vou lançar aqui qual que é o centro de custo. Posso indicar aqui quem foi o fornecedor, a marca de fogo desse meu pneu, qual que é a marca e modelo. Então, vou colocar lá Firestone e um modelo qualquer aqui do pneu. Isso eu tenho como cadastrar aqui dentro do frota, né? Marca e modelo. E aí o valor que eu paguei nesse pneu, por exemplo. Então eu paguei 1.000, por aqui pagamos R$800. E esse pneu está ativo. E vou clicar em salvar. Então lancei aqui o nosso pneu. Quando eu clico duas vezes, eu tenho a opção de fazer a aplicação dele. Tá? Então eu tenho a opção aqui na aba de aplicação, vou aplicar ele dentro de um determinado veículo. Então eu vou clicar aqui em novo, vou escolher a placa para qual veículo ele vai, quando que ele foi colocado, a KM inicial, que eu estou colocando, então eu estou colocando ele agora, e a situação, ele é novo. Esse custo o sistema vai calculando automaticamente. E vou selecionar a posição. Então marquei ele aqui. Então aqui no nosso veículo, vamos acessar ele novamente aqui, ó. Dentro da aba pneus ele já mostra aqui para nós. Então nós conseguimos ir acompanhando quais são os pneus que estão aplicados dentro do nosso veículo. Certo?
Então eu consigo aqui controlar também. Então agora nós vamos dar uma olhada aqui nos relatórios que nós temos desse módulo de frotas. Então o primeiro são as despesas por veículo. Então o que eu consigo fazer aqui? Posso escolher mais de um veículo, ou vou escolher o meu específico, posso filtrar por um condutor ou por um tipo de despesa. E aí eu coloco o período. Então vamos colocar aqui um período até o final do próximo mês, vamos dar um visualizar. Então aqui ele trouxe para mim o relatório, né? Então podemos aumentar aqui. Ele trouxe a data, o tipo, o fornecedor e o condutor, os valores, né, que eu tive de despesas e aqui o total. Então o sistema já mostra para mim o total de despesas que eu tenho dentro desse veículo. Isso é bem interessante para eu ter um resultado desse veículo. Então eu tenho aqui ainda também o plano de manutenção, onde eu posso filtrar o plano, por exemplo, escolher aqui o meu veículo, posso escolher algumas classificações que eu desejo, ou eu posso simplesmente clicar no veículo e visualizar. Ele vai me trazer o plano dele. Então, com todos os itens que eu tenho aqui desse meu veículo, né? KM atual, classificação, as informações que são inerentes do veículo, então são todos os itens. Eu posso ainda vir aqui e mostrar apenas os itens vencidos. Nesse caso, ele não vai me trazer. Como que isso funcionaria? Por exemplo, eu vou alterar a KM manualmente do nosso veículo. A gente tem essa possibilidade. Então, se eu diminuir ela para 3.500 aqui, por exemplo, desculpa, vou aumentar ela para 12.000. E vamos visualizar aqui. Então, ele já mostra aqui, por exemplo, para nós, então ele já destaca aqui em vermelho, ó, os itens que já estão estourados, né? Então ele já mostra aqui, ó, KM faltante, ele já está mostrando aqui. Então está mostrando KM faltante. Então se eu marcar só os itens vencidos, ele vai me trazer só esses que estão em vermelhos. E é interessante que eu posso desmarcar aqui e trazer os itens vencidos da frota inteira. Ele vai me trazer todos os veículos. Então isso é interessante para fazer um acompanhamento também. Aí o próximo item que nós temos aqui na frota são as multas. Nós também temos uma relação aí das multas, né? Então posso filtrar analítico, trazendo todos, posso filtrar só o que eu quero descontar, ou só de um veículo específico, por exemplo. Então ele vai me trazer aqui Então ele traz aqui todos os dados das multas, né? Eu posso tirar um relatório disso também. Aí nós temos aqui a utilização da frota. Então para mostrar esses dois relatórios aqui, tanto o despesa da frota e a utilização, nós vamos mostrar aqui agora a parte da movimentação da frota. Então, como funciona? Eu posso lançar aqui todas as movimentações que eu fiz na frota. Então, ou seja, peguei um veículo para fazer uma viagem, ou aloquei ele numa determinada obra, eu consigo utilizar aqui. Então, por exemplo, vou colocar aqui o motivo, vamos colocar que é uma obra, o centro de custo, vamos jogar lá na determinada obra, a data e o horário. Então, vamos supor que ele ficou lá esse tempo e vou colocar aqui o veículo. Quem foi o condutor? E vou clicar em salvar. Dessa forma, eu consigo ter um histórico dessa auditoria, certo? Esse histórico de auditoria, esse histórico de movimentação, nós conseguimos visualizar aqui, ó. Então, se eu pegar aqui a utilização da frota, por exemplo, clicar aqui no veículo, escolher aqui ó, utilização, por exemplo, ele vai mostrar lá para mim, ó, que nesse dia aqui, esse veículo estava nessa localização aqui, né, dentro dessa obra. E nós temos a opção aqui, ó, então vou mostrar um outro lançamento, por exemplo, onde eu lanço quais são os serviços disponíveis. Então eu tenho aqui, ó, uma opção de cadastrar um serviço e que tem um custo. Então vou fechar aqui, vou vir no cadastro frota serviços e vamos lançar aqui uma opção de serviço. Então a gente tem aqui um serviço cadastrado
E aí eu vou clicar aqui no adicionar e vou colocar esse nosso modelo, que é o Uno. O valor da hora dele, por exemplo, vamos supor que seja R$ 145. E vou dar um gravar. Aí eu vou vir aqui agora na frota, ó, e vou alocar em uma determinada obra. Então eu vou clicar em adicionar. Vou escolher lá o motivo, que é a obra. O centro de custo, que é o edifício Trade, por exemplo. E vamos colocar que ele ficou lá no dia... Vamos colocar aqui no dia 30. É o dia 30, das 10 às 20 horas, por exemplo. E vou escolher aqui o veículo. O condutor. E aqui abaixo escolho o serviço. E aí o sistema calcula o valor. Então eu escolho se eu quero calcular por hora ou por dia. Então eu vou calcular aqui por hora. Então ele já me deu um custo lá. Então clico aqui em salvar. Posso imprimir essa movimentação, né? Essa agenda da frota. E se nós formos dentro do relatório da utilização da frota, por exemplo, eu escolher lá o nosso Uno, colocar até o final do mês com valores, escolher uma determinada obra, ele já vai trazer para mim aqui os custos que eu tive nessa obra. Então eu posso alocar diversos veículos dentro da minha obra, certo? Então isso pode ser feito tanto com veículos locados como veículos próprios, né? Então se eu tiver uma obra de um consórcio, eu aloquei um veículo próprio nessa obra, eu posso fazer esse controle para ter esse custo. E aí nós temos também aqui alguns outros relatórios que são esse relatório também de despesas da frota. Então vamos colocar lá até o final do mês, vamos pegar a nossa placa aqui. Então ele traz para nós também daí todas as despesas, né, dessa frota que a gente teve. É semelhante ao outro relatório. E aqui também traz, né, o valor que a gente teve no mecânico próprio, né, dentro da nossa empresa. Então isso é importante também salientar. Aí nós temos ainda aqui a frota geral. Frota geral ele vai trazer todos os veículos que nós temos, os veículos que têm itens acessórios, né? Então é só um relatório geral da frota para que nós tenhamos as informações. Nós temos aqui o relatório das manutenções. Então nós conseguimos filtrar todas as manutenções que nós lançamos no sistema também. Isso é bastante relevante, né? É interessante esse relatório. Eu posso trazer assim com todos os itens lançados. Posso pegar só um modelo sintético, onde ele vai trazer só as manutenções. Então aqui está uma, aqui está outra. E aí tem como filtrar ainda por outras formas, né? Só aberto, só entrega. Então nós temos todas essas opções de relatórios. E temos aqui um relatório dos veículos. Também aí é uma listagem básica dos veículos, né? Só que todos agrupados por empresa. Agrupados por empresa. Então é isso, pessoal. Esse é o módulo de frotas integrado do RP Scan. Eu queria agradecer vocês. Obrigado. Até o próximo vídeo.